Olá pessoal, boa tarde, povo lindo, povo maravilhoso. Como é que vocês estão? Nós estamos aqui com as lives do Instituto Yahvé Shalom e nós queremos trazer uma aprendizagem para esse tempo, essa época que nós estamos vivendo. Nós que trabalhamos com a educação intrarrelacional raiz genuína, então nós queremos nos centrar, focar essa época que nós estamos vivendo no nosso país. E para isso nós precisamos sim, precisamos que a educação como princípio de origem, aquilo que é origem, a nossa raiz é a nossa origem, a nossa raiz ela é a base, ela é o eixo de uma planta. Então essa planta como um eixo, base, raiz, ela se movimenta para dar o crescimento dessa planta. E nós do Instituto Yahvé Shalom estamos muito empenhados nesse tempo, principalmente através dessa live, trazer uma aprendizagem. A gente tem falado algumas coisas aqui que são mesmo assim para libertar a mente das pessoas. Porque eu acredito, e é como a palavra de Deus diz, que o conhecimento é que nos liberta. Então, quando nós não conhecemos, nós perecemos, né, Darlene? Nós perecemos. Então, se não conhecemos, perecemos. E é incrível, sabe, essa questão de ter tanto, né? A gente tem tanta ciência, tem tanta forma de conhecer, mas o que a Bíblia está dizendo para nós também é que a gente deve conhecer essa verdade que liberta e é através da palavra de Deus. Então não tem como ficarmos cegos ou taparmos os nossos ouvidos mediante o que nós estamos vivendo na nossa nação brasileira. Eu queria que você pudesse vir comigo, compartilhar essa live, sabe, Kizzy? Trazer pessoas junto conosco, porque quanto mais pessoas entenderem, terem o entendimento espiritual, de nível espiritual, de batalha de planos, de batalha territorial, de batalha educacional, isso é o que nós estamos vivendo. Às vezes as pessoas, ontem na live, eu não consegui concluir a live, né? Tem tido uns embates aqui para fazer essa live até o final, né? E ontem eu não consegui concluir a live, mas o que eu ia falar sobre o entendimento, né? Então, o entendimento que nós devemos ter. E às vezes as pessoas falam que política, religião, como eu falei ontem, Darlene, não se misturam. Lógico, cada um está dentro de uma esfera. Futebol está dentro de uma esfera social. Religião está dentro de uma esfera social, educativa. A política está dentro de uma esfera educacional. Está dentro de uma esfera social e educacional. Ela está falando com a humanidade. Então, tudo que está envolvido em esferas tem pessoas envolvidas. E o que o espírito tem a ver com tudo isso? A questão é que você não é um corpo, só uma matéria. Você é um corpo que abriga o espírito. O espírito, teu espírito humano, onde a espiritualidade humaniza. Então você tem um valor que você carrega, Lourdes, que é chamado de espiritualidade. E o que é esse valor dentro de você? O que é esse valor da espiritualidade
para dentro de você, ela vai falar, ela vai agir, se movimentar através do que você entende, do que você tem de discernimento, através do que você conhece, através do que você busca até mesmo conhecer. Uma coisa que eu tenho assim pensado muito é como que as pessoas elas não conseguem ter um olhar para o que está acontecendo, não assim, sabe aquele olhar mecânico, aquela coisa de você ouve e já solta pelo outro ouvido e acha que nada se resolve mais? Tá errado, porque nós precisamos ver os nossos conceitos de educação. Aqui nessa live eu tenho falado, e é um propósito de vida, eu tenho falado com o meu Deus e tenho falado, Deus, aonde que eu posso contribuir? Então o Senhor falou comigo que a gente tem que, como um propósito que somos, nós temos que ter um olhar para a humanidade. A única forma da gente poder contribuir por isso eu estou aqui na live, ir pelas mídias, falar com as pessoas, entender que esse canal de comunicação, ele vai alcançar pessoas e que você tá junto comigo para que mais e mais pessoas possam escutar e entender o que está acontecendo e parar com essas colocações, sabe, de que religião, política. Gente, a gente vive num território. Você nasceu e é origem territorial. Deus escolheu você para ser plantado, você como uma semente para ser uma árvore produtiva, frutífera, multiplicadora do seu fruto. Você está no território brasileiro. E se a tua terra, ela é saqueada, roubada, ela tem invasores, qual é a produção que você tem? Qual é a colheita do teu fruto? Então, isto é territorial, não adianta, a gente precisa entender sobre o nosso território. É a nossa origem, Kizzy. O nosso território brasileiro é a terra que você foi plantado. E você precisa entender isto, porque você vai lutar, de qualquer forma, de qualquer jeito. Tô nem aí. Não, você vai lutar, você vai ser um guerreiro que pratica a justiça. E qual é a forma de entendermos isso nesse tempo? É entender, discernir, compreender, conhecer, parar e prestar atenção, perceber o que está acontecendo na espiritualidade. Que guerra é esta? Sabe, Robert? Boa tarde, meu querido. Que guerra é essa que nós estamos vivendo? É uma guerra espiritual, num plano espiritual para a terra do território brasileiro. Eu tenho comigo, claramente comigo, que a educação é a mais potente forma de entendermos que, libertos que somos, nós cristãos, pessoas, libertos que somos, você que acredita em Deus, você precisa entender que a educação, ela te traz valores no teu caráter, Lourdes, valores na tua natureza pessoal. Você carrega valores. E quais são os valores educativos? Quais são os valores? São todos esses que estão aí dentro de você. Um valor de princípio é você entender a ordem do início, como iniciou todas as coisas. E eu tenho falado muito isso dentro do Salmo 32, e não vou sair desse salmo nesse mês de outubro, porque este é o meu propósito de contribuição
com a nação brasileira. Estamos envolvidos com os cultos de segunda-feira. Todos nós estamos em atos e ações. Nós paramos com muito até de falar e tal, e nós estamos agindo, movimentando, marchando. Estamos todos vestidos de soldado. Então alguém me pergunta assim: pastora, a senhora não vai se posicionar? Meu filho, eu já estou posicionada, tá? Há muito tempo. Há muito tempo. Eu acredito que eu estou posicionada, tá? Desde que eu comecei a entender sobre libertação. Sobre libertação, porque nós, libertadores, nós temos que entender sobre território. Então, quando eu comecei a estudar, o Espírito de Deus a falar sobre território, primeira coisa é você entender o território que você nasceu. E isso quer dizer a esfera do teu país. Você está dentro da esfera de uma nação. Depois vem a esfera do teu estado. Vem a esfera da tua cidade. Vem a esfera do teu bairro. E você, envolvido com a tua esfera, você está envolvida com todas essas esferas que são educativas e social. Então, não tem como a gente fugir, sabe, Lilian, de entendermos que a dimensão da nossa espiritualidade precisa se voltar à educação. Porque Jesus não veio para nós, para ele trazer o Espírito de Deus para habitar dentro de nós, sabendo ele que nós precisaríamos, Marli, de sermos reeducados, porque temos uma natureza humana que precisa ser reeducada pelo Espírito. E essa nossa natureza humana, Gálatas vai falar sobre as obras da carne. E as obras da carne estão lá todas escritas, que são as obras malignas, que estão, o que, Fábio? Muitas vezes dentro de nós, sabe? Elas estão dentro de nós. As obras da carne é prostituição, avareza, lascívia, enganos, porfias, dissensões, facções. Elas estão todas lá. E a obra do Espírito de Deus? A obra do Espírito de Deus é o quê? A obra do Espírito de Deus é mansidão, paz, domínio, domínio próprio, temperança. Esses são os frutos. E os valores que nós carregamos? Os valores que nós carregamos é o valor de integridade, de fidelidade, de honestidade. Estão todos eles dentro de nós. A educação, ela vem de princípios. Então, quais são os princípios? Eu tenho sempre explicado isso. Os princípios são Deus como um instrutor nosso. Ele é um instrutor. O salmo que a gente está falando é Salmo 32:8, dizendo: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Assim o Senhor fala conosco. Isso é para mim como mãe, como uma pastora, como uma escritora, como uma vó que daqui a pouco. Então, assim, todos nós, seres humanos, sabe? Então aqui a gente não está brigando por partido, aqui a gente não está brigando ou falando de A, de B, nós estamos buscando reeducar, entendendo que a gente é um cidadão que eu, principalmente, olho para a educação. Então, a educação, isso para mim é fundamental. A gente que trabalha ensinando, ajudando as pessoas, um processo libertador na mente, a gente precisa muito entender isso, né? O que a gente precisa pegar dos valores que existem dentro de nós. Às vezes a gente vai olhar dentro de um processo educacional, evolutivo, a gente vai ver o ser, o ter e o fazer, que são tripé humano. O tripé humano, ser, ter e fazer. Então, dentro da educação, esses três, eles caminham juntos para dar a ordem de desenvolvimento e crescimento. Então, a educação, ela é fundamentada, ela é fundamental. Ela é um eixo
de crescimento, de desenvolvimento do nosso caráter, de desenvolvimento na nossa personalidade, de desenvolvimento na nossa natureza humana. E o Espírito Santo? O Espírito Santo, o Espírito de santidade. Eu gosto muito de falar sobre o Espírito de santidade, que nós todos, com o Espírito de santidade. Por isso que eu digo assim, sabe, gente, é uma coisa que é tão interessante isso tudo, porque, sabe, a questão não é a religião, sabe, não é a placa, não é a denominação, é porque eu sou cristão. Eu acredito que todos que acreditam em Deus, seguem, tem Deus como um Pai Criador, é um ser humano e tem um espírito dentro, ele acredita em Deus. Então, é para todos nós. Então, todos nós precisamos entender de território. Todos nós precisamos de entender a educação do nosso território. Todos nós precisamos entender sobre o plano dessas esferas, para que a gente possa, então, compreender como que nós vamos nos movimentar. Mediante os valores que nós carregamos, nós precisamos educar. O Espírito de Deus mora dentro de mim, mora dentro de você? Porque quem é que mora dentro de você? Aí você tem o teu espírito, mas quem é que mora aí dentro de você? Luzinha? Quem é que mora dentro de você? É só você com você mesmo? Isso é uma ação de intra-relação, e você com você mesmo. Tá? Mas não dá, gente, porque a gente vive em sociedade, a gente vive agrupado, a gente vive sempre em função de trabalhar. Então tem pessoas, tem socialização. Então o que nós precisamos? E ontem na live eu estava falando, né, Lourdes, sobre os valores e a liderança. O valor é importante você entender isso. Quais são os valores que você carrega? Você carrega o que dentro de você? Então a gente fez aqui já uma forma, né, de entender que os valores que nós carregamos, é muito importante isso, valores de integridade, de fidelidade, de responsabilidade, de consciência responsável também, né? Tem os valores de fidelidade, né? Falei, valores do amor. O amor é um valor. O amor, eu acredito que ele além de ser a vida, ele é um valor que, como a palavra de Deus nos ensina, se não houver amor, somos só barulho. Então, o amor impera, ele é um valor, e é um valor educacional. Ele é um valor educacional. Agora, o que nós precisamos entender? Que a educação é o processo de conhecer e ter uma aprendizagem. E como valores e liderança caminham juntos, porque valor está dentro de alguém que é chamado como um líder. E ontem eu não consegui concluir essa live e eu volto a falar sobre o valor de entendimento. Né? Porque o que significa entendimento? Entendimento é a faculdade pela qual o Espírito, não é o Espírito de Deus, viu, gente? É o teu espírito. Você não é oco, você tem um espírito e esse espírito, ele se apodera, o espírito se apodera de ideias e as compreende. Olha que sério isso, né? Ideias. Vem um com uma ideia, você nem compreendeu ainda o que está acontecendo, você já está dizendo que você pertence àquele grupo, àquela pessoa, aquele fator. Calma, gente. Vamos entender isso e vamos buscar compreender que um ponto operante pelo entendimento é a inteligência. E o outro é juízo e o outro é a razão. Então, vem Deus falando para nós, instruir-te-ei, nosso primeiro educador, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves andar.
guiar-te-ei com os meus olhos. E o que nós precisamos então, Luzinha? Nós precisamos, Lu, a gente precisa, sabe, compreender quais são as ideias que você carrega. Você carrega valores e ideias. Então, qual ideologia que ela é educativa, que bate com os princípios de ordem cristã, de ordem de Deus? Aqui a gente não está falando, sabe, só com evangélicos, não. Eu não quero falar com os evangélicos, porque os evangélicos, gente, eles estão saturados, sabe, de entender que a palavra de Deus Eu quero falar com outras pessoas sobre a educação. Mostrar, sabe, que a gente precisa parar para a gente refletir um pouco, parar para a gente pensar. Não são pessoas, não é embate de pessoas. Pessoas são pessoas, gente. Pessoas vão, pessoas vêm, pessoas andam com você, pessoas largam você, pessoas te amam, pessoas te odeiam, pessoas, elas querem o teu bem, pessoas já viram as costas para você, pessoas que você serve na mesa, na própria mesa, vira, sabe, e vomita o prato de comida que você deu. Pessoas são pessoas. Pessoas são egoístas, pessoas são amorosas, pessoas têm afeto, pessoas são cordiais, pessoas são mal educadas, pessoas são grosseiras, são ríspidas, intolerantes. Mas tudo isso tem uma aprendizagem. Pessoas amarguradas são pessoas que carregam ódio, que carregam raiva, são pessoas que elas estão envenenadas, sabe, Marli? São pessoas que não estão de bem com a vida, são pessoas que estão frustradas, e a frustração não é o outro que traz, é você que se frustra com o que você não consegue, com o que você não alcança. Frustrações não é pessoas que te frustram. Quando você entende sobre a árvore, e você como uma árvore intrapessoal, que tem a inteligência, e a inteligência está iluminada para dar um olhar para dentro de você, você vai entender que o ter, ser, ter e fazer, no meinho ali do tripé, esse ter não é você ter matéria, não é você correr atrás da matéria, não, é você ter raízes. É você ter raízes que se aprofundam dentro de você. Um exemplo como competência é uma raiz. Além dos valores, você tem raízes. E essas raízes, elas vêm oriundas do teu pai e da tua mãe. Elas vêm oriundas dos teus antepassados. E quem foram os teus antepassados? Talvez você nunca pensou nisso. Talvez você nunca entendeu, nunca se viu como uma árvore, que a tua vida, numa genealogia, está tudo dentro de você. E o ter raízes de o quê? De incompetência? Puxa, mas será que existe raiz de incompetência? Se a raiz primária, primordial da semente, dessa árvore que é você, ela viveu muitos embates, muitas dificuldades. Você tentou fazer muitas coisas, mas sem você estar liberto, você acaba de uma certa forma. Um exemplo, plantando, isso aconteceu na minha história, plantando na insensatez. E o que? Essa raiz de insensatez, vai vir o vento, a tua árvore não está enraizada na competência, não está enraizada na sensatez, na seguridade. A segurança é um valor, a competência é uma raiz. E por que a frustração acontece? A frustração acontece por causa do teu organismo emocional. Porque no teu organismo emocional você carrega muita dificuldade
em movimentar o seu organismo emocional. Você carrega muita violência dentro de você, muito embate emocional. Você talvez foi educado apanhando, ridicularizado, sendo afetado emocionalmente. E daí que você vai fazer alguma coisa, aquilo não dá certo. Aquilo que você quer fazer, que é o certo, você faz errado. Isso é a ordem da palavra. O apóstolo Paulo vivia isso e ensina isso. E o que acontece? Por isso que nós temos o Espírito Santo, para ele vir curar a gente por dentro da gente, para reeducar o nosso organismo, para que então a gente saia desse emocional de frustração. Por isso que não são pessoas que te frustram. Se você parou a tua vida em função de alguma frustração, você está errado. Você precisa de cura nessa tua árvore, nessa raiz dessa tua árvore. Precisa cortar uma raiz aí, ou você precisa sarar essa raiz, porque a raiz da competência, ela vai fazer você continuar mediante as situações e você não vai estar competindo com o outro, você está competindo com você mesmo. Então você está criando resiliência no que não está dando certo. Porém, vamos pegar de volta o ponto de partida? Olha o alinhamento. Volta lá e pega o ponto de partida. Onde é que não deu certo? Aonde é que você foi fazer alguma coisa e que não deu certo? Aonde Marli, que você foi fazer algo que era tão importante e não deu certo? Aí você vai dizer para mim assim, puxa, mas aquela pessoa, aquela outra pessoa, a sociedade, o fator social em que você vive, convive, que você trabalha, que você se movimenta nela, a esfera dessa tua forma, né, de se proceder socialmente, ela vai dizer para você que não são pessoas. Você esperou por pessoas? Não, você tem que entender dos teus valores, os que você carrega, e você tem que esperar de Deus em você. E outra, o que nasce do Espírito é do Espírito, o que nasce da carne é da carne, o que nasce da terra é da terra. E nós fomos chamados para governar o quê? Nós somos chamados para cultivar o que Deus criou. Nós somos chamados para cultivar essa árvore em que você, como árvore, você abraça a árvore e você prospera. E você então passa por dificuldades, passamos por caos, passamos por dores. Isso é sacrifício. E você continua, porque você não vai ficar frustrado dentro de você. Você, mediante os acontecimentos, você não culpa pessoas. As pessoas não são culpadas de você estar frustrado, amargurado, decepcionado com o país, com as coisas, com as pessoas. Ninguém é culpado. Você é o próprio culpado. Porque você precisa conhecer o que acontece com você dentro de você mesmo. Para você se libertar de quem? Do outro? Não, de você mesmo. E quando você tem o olhar para dentro, você vai entender também, olha que interessante, que você pode ser um grande líder. Porque o entendimento, que são faculdades pelo qual o Espírito se apodera das ideias, é você ser uma liderança, ter um perfil de líder e você ter sido escolhido para liderar alguma coisa. Então, gente, seres humanos que precisam ser instruídos e entender que os teus valores são como bússola que vão apontar para o certo ou para o errado. Então, autoridades, porque líder tem autoridade, liderar desenvolve a autoridade. Não adianta, gente, é o que sempre a gente diz, né? Quando alguma pessoa é chamada a liderar, às vezes ela não quer. Ela não quer liderar, mas queira ou não, ela acaba se despontando, se destacando, e quando vê, ela está na frente de alguma coisa. Dentro da própria casa, mães que lideram, homens, pai, né? A paternidade que lidera uma família. Então,
Não tem como fugir disso. E o que a gente precisa entender? Que toda liderança precisa ter entendimento das coisas que são organizacionais. Um líder foi chamado para organizar as coisas. José, quando Deus chamou ele para liderar o Egito, sentar na cadeira de Faraó e governar por uma época o Egito, ele tinha já como menino um destaque no meio da sua família. O pai o cobria com um manto de cores. O pai já sabia quem era aquele menino e que Deus tinha uma escolha na vida dele. O pai sabia que o futuro daquele menino era um futuro escolhido por Deus, o destino dele. Mas o que aconteceu com José? Deus permitiu José, com esse perfil de liderança, ser preso, aprisionado e ser levado para o Egito, para ser lá no Egito alguém que pudesse estar naquele território. E foi lá que ele disse não para a esposa de Potifar. Ele não se envolveu com ela, ele era puro, ele tinha caráter honesto e ele, mesmo assim, foi levado para o cárcere. Agora, por que ele foi levado para o cárcere? Porque quando você tem um destino, você vai passar por caos. Sabe, Maiara? Não tem como a gente chegar a algum lugar sem passar por caos. É o que nós estamos vivendo. Não tem, gente, como a gente chegar a algum lugar se a gente não passar por um caos. Não tem. Esse caos está nos dando um destino. Essa ação espiritual está nos dando um destino. Se você parar para você perceber, para de brigar, para de ouvir nenhum para você. Para. Mas começa você a pegar os teus valores aí dentro de você, para você colocar eles na tua mentalidade e você entender que o teu valor é como uma bússola que vai dar o destino para você do certo e do errado. Depois não vai dar tempo de chorar mais. Então, quem tem que fazer escolhas aqui na Terra? Somos nós. Somos nós que precisamos entender que nós temos que fazer escolhas. E as escolhas que nós fazemos, isso pessoal, isso relacional, isso territorial, podem dar muito errado. E a gente vai entender que o caos que nós estamos passando é para que Deus olhe, sim, e se incline a favorecer o que é o certo. Mas se nós escolhermos errados, se nós escolhermos coisas erradas, nós vamos pagar um preço. Porque as escolhas aqui na Terra, somos nós que fazemos. Sabe, Maria? E nós precisamos ser e ter entendimento que quem lidera um país numa dimensão desse nosso território brasileiro precisa ser um governo que possa instruir um povo a uma educação de princípios. Isso é real. Eu acredito nisto. E eu acredito que as nossas autoridades precisam ter o entendimento que isso é muito sério. As autoridades, isso quer dizer o nosso governo principal, que é a presidenciável, depois os que governam estados, os que governam cidades, os que governam aí o teu bairro onde você mora. Tem um líder aí nessa tua comunidade, nesse teu bairro, nessa localidade. E isso tudo é hierárquico. Então, viver território é entender que os nossos governantes precisam viver debaixo de valores, de princípios.
Ah, mas nem adianta mais, tudo já se corrompeu. Não, gente, para. Tem gente boa. Tem gente boa nessa terra, gente. Tem gente honesta, tem gente íntegra, tem gente que entende as coisas. Agora, a questão é nós entendermos também. E poder dar o entendimento, ó, o que o espírito de entendimento, né, ele nos dá, é para que a gente possa fazer as coisas amando de Deus. Porque se o nosso espírito, ó, não é o espírito de Deus, não. O nosso espírito, ele absorve ideias. Pensa. Essa forma de você entender. Então, que Deus tem nos dado escolhas nas ideias, é você perceber o que você está ouvindo. E o que você precisa ter como conhecimento para você poder carregar aquilo que Deus quer que você carregue. Gente, não é difícil. Mas é uma guerra. E essa guerra é aqui, ó. E é aqui, ó. É aqui e aqui. E a mente tem que estar de acordo com o alinhamento do nosso